Fala, meu querido, chegamos com a terceira questão aqui do vestibular do Albert Einstein e ela traz uma questão sobre estudo dos gases, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aquela equação clássica de Clapeyron, PV/nRT. Você já deve ter estudado isso tanto em física quanto em química e a gente vai estudar nessa questão alguns detalhes que precisam ser com bastante cuidado, porque não é uma questão simplesinha de substituição, tem que fazer algumas alterações nas variáveis e a gente vai estudar ela aqui com você. Bora lá então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente. Ó, então, uma nebulosa planetária é uma nuvem composta de hidrogênio com uma densidade muito baixa, de modo que esse gás pode ser tratado como ideal. Como exemplo, temos a nebulosa do Anel com densidade, olha a densidade média aqui dela, ó, 3 vezes 10 a menos 18 quilograma/metro cúbico. Aqui é uma coisa boa, a unidade padrão de densidade está sendo usada, quilograma por metro cúbico no sistema internacional. A temperatura média é de 10.000 kelvins, que também é uma unidade padrão. O valor do R está tudo também na unidade de Joule por mol Kelvin que a gente usa como padrão. E a constante universal dos gases, aqui o M, né, é a massa molar do hidrogênio, que é o que compõe essa nebulosa planetária, né? Então, essa nesse interior, ele pergunta para que a gente calcule a pressão nessa nebulosa planetária. E a gente vai ter que lembrar do PV e nRT, lembra dela? Ó? Pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante R sobre a temperatura. Mas você vai perguntar assim, poxa, professor, mas aqui não tem o M, que é a massa molar, e muito menos a densidade. E aí é a hora que você tem que relembrar o que a gente modifica o valor do número de mols. E eu vou ter que relembrar lá um pouquinho de química, né? Então, a gente usa aqui o número de mols é a massa que a gente tem da substância dividido pela massa molar dele. É comum, e aí espero que você relembre isso, ó, a gente escrever no lugar de N a massa da substância, né? A massa aqui que eu tenho na substância, dividido pela massa molar. Imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui a massa molar desse corpo é 2 vezes 10 a menos 3, tá? Se eu tiver aqui 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, eu vou ter metade de 1 mol. Então a gente sempre usa a quantidade que eu tenho sobre a massa padrão, a massa molar desse sistema, vezes o R aqui, vezes o T, né? Então eu só fiz a substituição do N por M sobre V. Se eu isolar o P, veja o que eu vou fazer, ó. Isolando o P, a gente tem aqui na parte de cima, no numerador, M vezes R vezes T. E na parte de baixo, quem vai ficar, né? Vai ficar a massa molar e o V que estava multiplicando, ele vai passar dividindo. E olha o que surge aqui para a gente, né? Surge a massa que eu tenho pelo volume. E massa pelo volume, eu espero que você se recorde que isso é a densidade do corpo. Então a gente tem que a razão entre massa e volume é dada como densidade, então essa fórmula fica D vezes o R vezes a temperatura, tudo isso dividido pela massa molar, né? Massa molar aí do seu sistema. Quando a gente monta essa solução, basta agora nós substituirmos o que é cada um deles. Ó. Por exemplo, a gente tem que a densidade do corpo, ele nos disse que é 3 vezes 10 a menos 18, ok? Vezes o R, que é 8, vezes a temperatura de 10.000. 10.000 Kelvin. A unidade padrão que a gente usa para temperatura é Kelvin, tá? E eu vou dividir tudo isso pelo 2 vezes 10 a menos 3. Bom, quando a gente faz isso, né, que a gente pode até simplificar as coisas para ficar um pouquinho mais fácil, né? Aqui 2 com 4 dá 2 e 8 dá 1 e 4, e isso dá 12. Veja o que a gente vai fazer aqui, ó. 10 a menos 18, e eu posso transformar esse 10.000 em 10 elevado à quarta, não é verdade? Então fica 12 vezes 10 elevado a 18, e eu vou transformar isso aqui em 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta. E isso daqui acaba virando 2 vezes 10 elevado a menos 14. Tudo isso dividido por 10 elevado a menos 3. Esse
10 elevado a menos 3, faltou aqui energia. Já vamos terminar para não acabar, a gente está na solução final. Isso daqui dá 12 vezes 10 elevado a menos 11. 12 vezes 10 elevado a menos 11. Para a gente ajustar esse número e chegar numa alternativa, o que, que a gente pode fazer? Ó? Andar com uma vírgula para cá, né? Falar que é 1,2. Quando a gente faz que é 1,2, a gente aumenta de menos 11, eu passo para 10. Então, isso daqui é a minha pressão em Pascal, 1,2 vezes 10 a menos 10 pascais. E essa é a resposta que nós estávamos procurando para esse exercício aqui. A gente chega lá na alternativa e antes que acabe aqui a minha bateria, eu vou já deixar para carregar, eu vou colocar a alternativa C como a certa nessa questão. Então, cuidado na passagem dessa M sobre V para transformar no que eu tenho. Então, como a gente não tem nem o volume nem a massa, mas tem a densidade, a gente pode transformar isso tudo na densidade. E é substituir e ser feliz aqui. Acertamos questão número 38 da prova da Albert Einstein, 1,2 vezes 10 a menos 2 Pascal, que é a unidade padrão que a gente usa quando está tudo na unidade do sistema internacional. Então, mais uma questão, questão 38 feita aqui para a gente. Grande abraço e até a próxima. Valeu!